Vamos começar da medula, que é a primeira parte. A medula, esse corte aí é a principal coisa que tem que saber de medula. Eu acho que ele vai pôr isso aqui na teórica. Faz um desenho desse aqui na prova e você vai ter que identificar as coisas aqui. Ó. Então, o que é esse aqui? Isso é um corte transversal da medula espinhal. Pegou a medula. A medula aqui. Cortou ela aqui e você está olhando ela assim, ó, de frente. Você está vendo isso aí. O que tem nela? Por dentro tem esse H, que é o quê? A substância cinzenta. Pergunta de prova. Característica principal da substância cinzenta? Presença de corpos de neurônios, são essas bolinhas. E a substância branca? Tem o quê? Axônio. O axônio, se o corpo de neurônio está aqui, ó, o axônio dele vai sair e vai ter que passar a prova branca. Então a branca, a característica dela é ter os axônios dos neurônios. Quais são esses neurônios que tem aqui? Esse aqui é qual? Sensitivo. Neurônio sensitivo de segunda ordem. Esses dois aqui? São os interneurônios. Eu fiz dois por quê? Porque tem o de axônio longo e tem o de axônio curto. E aqui? Neurônio motor. Eu fiz dois por quê? Porque o ventromedial, que não é por quê? Esse daqui, musculatura axial, e esse aqui, né? Apendicular. Musculatura dos membros, a musculatura apendicular. Esse daqui, eu estou pulando, não estou falando ele não, porque eles vão ter terça-feira. Esse aqui é um neurônio, esse aqui, que faz parte do sistema nervoso autônomo. O nome dele é neurônio pré-ganglionado simpático. É um nome gigante, a galera já nem escuta o que eu estou falando. Então deixa para falar ele na aula que vem, terça-feira. E esse aqui é o quê? Neurônio sensitivo de primeira ordem. Ele fica localizado aonde? Num gânglio espinhal. Que está localizado aonde? Raiz dorsal. E aqui é o quê? Ventral. E aqui é o quê? Ramo ventral. E aqui? Ramo dorsal. Na raiz, na prática, a gente vê que a raiz, se você olhar bem de pertinho, ela tem um monte de fitinha assim, ó. Vai formar ela. Pegar uma medula, que é chamar de quê esses fitinhos? Filamentos radiculares. O que acontece com isso? Você vê a raiz, ela é toda assim, ranhurada. Essas ranhuras são os filamentos radiculares. Radicular significa raiz. Daí o nome. Aí tem que lembrar daqueles arcos reflexos, lembra dele? Aquela historinha lá da curva. Quer que conta de novo? Como é que funciona isso aí? Como é que funciona isso aqui? A medula, cada segmento desse aqui, igual esse corte que está aí, é um dos segmentos da medula, que vão dar origem aos dedos espinhais, que são aqueles C1, C2, C3, T1, T2, T3, L1, L2, S1, S2. Então cada um vai ter o seu desenho assim, com o seu neurônio sensitivo, motor e interneurônios, cada segmento desse. E deles vai partir então o ramo ventral e o dorsal. O ramo ventral normalmente leva tudo que está abaixo dele, por isso que tem um leva atrás do outro, porque aí eles vão pegando o corpo inteiro, cada um pegando abaixo de onde ele está saindo. E também tem o ramo dorsal que vai pegar o que estiver acima da medula espinhal. Só que lógico que o animal acaba aqui, não tem nada assim. Então o nervo espinhal, o ramo dorsal, tem muito menos coisa para inervar. E o ramo ventral tem muito mais coisa para inervar. Então, como é que funciona isso? O arco reflexo. Eu vou dar uma alfinetada aqui. Qual que é o músculo que estava aqui? Extensor radial do carpo. Se eu alfinetar esse músculo aqui, o nervo que vai nele é o nervo radial. O nervo radial faz parte do plexo braquial, que é parte dos ramos ventrais lá, 16, 17. Então, se eu alfinetei ele aqui, ele vai sentir esse tipo de dor por esse nervo. E aí vai subir, chegar aqui, vamos supor que ele está aqui no C8. Então vai subir o estímulo doloroso pelo ramo ventral, lá no radial. Aqui então esse é o segmento C8 que a gente está vendo. Vai subir por aqui pelo ramo ventral e aí vai para onde? Para cima, porque é o raiz dorsal que é sensitivo. Então o neurônio, o axônio que está sentindo, captando lá, o axônio não, a parte que está pegando lá o estímulo doloroso é desse neurônio aqui, ó.
primeiro sensitivo de primeira ordem. Ele chama de primeira ordem porque ele é o primeiro que vai captar o estímulo. Então o axônio dele é gigante. Ó. Aquilo que a gente vê em músculo, aqueles nervos, nada mais são que os axônios. Então esse cara aqui é de que tipo, hein? Lembra do desenho dele? Ele era aquele desenho assim, ó. Mentira. Ele era assim, ó. Pseudo unipolar. Parece que é 1 entre 22. E aí esse cara aqui ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai mandar o estímulo que ele recebeu para esse de cá, ou ele vai mandar para esse de cá. Se ele mandar para esse de cá, esse aqui é o neurônio sensitivo de segunda ordem. Ele vai fazer o quê? Ele manda o estímulo para o cérebro. E aí você tem consciência da dor que você sentiu aqui. Mas antes disso, eu tenho um efeito imediato, que é quando eu alfinetar aqui, o animal vai mexer o braço. O que é esse estímulo de mexer o braço? Vai ser esse caminho aqui, ó. Ele vai mandar para o interneurônio de axônio curto. O interneurônio de axônio curto vai mandar para esse cara aqui, ó. Que é o apendicular, no caso. E esse aqui é o neurônio motor. O neurônio motor que é responsável por movimentar os músculos. Ele vai vir agora com o estímulo por aqui. E vai descer e vai lá no braço onde foi alfinetado e vai movimentar o músculo. Extensão radial do cabo que foi alfinetado. Por que esse aqui é o chamado arco reflexo simples? Porque ele subiu e voltou no mesmo nervo, no caso radial, do exemplo. Agora, o exemplo da coceira é o da pulga. A pulga coça aqui, ó. Está ventral ou dorsal a medula? Está ventral. Então vai vir esse aqui, ó, é o 11, 12, 13. Então a gente está agora no T11. Está agora no T11. Então ele sentiu o estímulo da coceira vindo pelo ramo ventral do T11. Então vai vir por aqui, coceira, vai subir, vai para cá. Mas se ele, no T11, o axônio curto mandar para esse aqui, esse daqui, o T11, ele vai voltar no mesmo lugar. Então o máximo que ele vai fazer é mexer o músculo intercostal aqui, então ele vai fazer isso. Normalmente isso não resolve você. Então ele vai ter que coçar o animal, o cachorro, o cavalo, ou ele coça com a perna. Então ele vai ter que mandar esse estímulo para o neurônio motor que vai movimentar a perna. Só que o neurônio motor que mexe a perna está onde? Aqui, ó, no plexo sacral. Então entre L4, L5, L6, S1, S2, S3. Então ele vai mandar para qual interneurônio agora? O outro, o de axônio longo. A função dele é o quê? É andar na medula. Então o axônio longo vai andar pela medula. Tá? No T11 ele vai andar T12, T13, L1, L2, L3, até chegar aqui no nervo, no segmento responsável pela perna. Quando chegar no segmento responsável pela perna, aí ele vai descer e mandar para o neurônio motor. Que no caso agora está aqui. Aí esse neurônio motor vai descer e vai lá na perna, e vai movimentar a perna e vai e coça. Esse é um arco reflexo chamado de intersegmentar, porque ele subiu por um nervo, ele andou na medula e depois foi ativar outro neurônio. Então esse é o arco reflexo mais complexo. Pegaram? O ramo, ele tem quais tipos de fibras? Aferente, referente ou as duas? As duas. E a raiz? As raízes, elas são exclusivas. A dorsal é exclusivamente aferente, a ventral é diferente. Lá em músculo, quando a gente falava isso, aí galera fala, mas raiz e ramo tem diferença? Essa é a diferença. É por causa das fibras. Beleza, qual a linha é essa aqui no meio? Canal central da medula. O que passa aí? Líquido. Tá vendo aqui que eu fiz um buraco aqui por baixo bem maior? Esse aqui é o quê? Faz por baixo da medula, aquele risco. Fissura mediana ventral, isso tem que identificar. E ele continua também no bulbo. A fissura mediana ventral continua no bulbo. E esse menorzinho em cima? Sulco mediano dorsal. Sulco mediano dorsal, passa por cima. Também continua no bulbo. A medula, ela está presente em toda a coluna vertebral? Não, ela acaba mais ou menos aqui, ó. É quando ela vira aquela. Quando ela afina, ela vai fazer assim e afina, né? Aí emitir um filamento e aquele tanto de raminho. Aí aqui é o cone medular, que emite o filamento terminal, e tem aí os nervos espinhais laterais.
tudo caudepino. A medula ela é uniforme em toda a sua extensão, ela tem o mesmo formato? Não. Aonde que muda? Tem três. Nas intumescências. Aqui ela tem um aumento de tamanho, porque vai dar origem ao quê? Por que ela aumenta de tamanho ali? Porque ali sai um monte de nervos de uma vez para o braço. Então, aqui, né, naquele segmento, fica cheio de corpo de neurônio aqui, cada um com um músculo. Por isso que ela dá uma encorpada, porque fica com mais corpo de neurônio aqui. E a mesma coisa acontece na intumescência lombar, os nervos na perna. Então, não confunda a intumescência cervical, plexo braquial. Intumescência lombar, plexo lombo sacral. Beleza. Medula mãe, não tem muita coisa não. Aí tem as meninges que recobrem ela. São 3. A primeira, mais interna, encerrada. Exatamente. A pia mater está aqui, ó, coladinha na medula. Então é a pia mater, aí a 2. Aracnoide, a 3, dura mater. Aí tem uns espaços, e aqui ainda vem o osso, que é aberto. Entre o osso e a dura mater tem esse espaço aqui, epidural. E embaixo da dura mater tem esse espaço. Embaixo da aracnoide. O que tem no espaço subaracnoide? Plexos venosos, tecido de Subaracnoide. Líquido. A mesma coisa do canal. E no epidural? Plexo venoso e tecido adiposo. Beleza. Veio gordura. O que mais? Como é que é a divisão da substância cinzenta? Corno ventral, corno dorsal. E da substância branca? É isso aqui, ó. É isso aqui, que é o funículo dorsal. Isso aqui, funículo lateral e o funículo ventral. Tinha tipo uns negócios antes da piscina intermédia, não sei, que eu li no livro mais ou menos. É tipo um negócio assim que salão. Você tem que saber isso, é porque quando você olha a medula, por cima ou por baixo, por cima você vê o sulco mediano dorsal no meio. Mas se você olhar bem discretamente, assim, tem do lado, 2 risquinhos do lado, que são chamados sulcos laterais, dorsais, no caso. Do sulco lateral que vai sair a raiz. Então a raiz fica exatamente em cima dele. E do sulco lateral ventral sai a raiz ventral. Esses sulcos também delimitam, tipo, folículo? Isso, Funículo exatamente, lateral. porque o funículo vai do sulco mediano até o lateral. Funículo, tá? Funículo. Não porque funículo com fascículo, com folículo. Tá. Entendeu? Essa região aqui do meio, que envolve o canal medula, isso é a comissura cinzenta. Comissura é um ponto que liga um lado com o outro. Então liga a substância cinzenta desse lado com o outro. Então, esse quadradinho no meio é a comissura cinzenta. E esse espacinho aqui, ó, que liga a branca com a outra, é a comissura branca. E em cima também? Não, só embaixo. Porque em cima ela tem o sulco mediano dorsal, ele emite um septo para dentro, chama septo mediano dorsal. Fecha. Então a conexão da branca é só embaixo. É outra coisa. No meio? Lá no bulbo eu mostrei. Mariana. Lá no bulbo, Não, isso foi eu que escrevi. aqui está a medula, olhando por cima, aí tinha um bulbo mais encorpado, e aí aqui ó, tinha um B mais grosso, e tinha um B pequenininho assim. Você tudo desenhado hoje? Não, eu vou tentar mostrar, porque o desenho não é uma bosta. Isso como é que é? Fascículo cuneiforme é esse grosso de fora, e o menorzinho era o fascículo graço. Tá vendo que eles estão por cima, né? Aqui é a vista de dorsal. Então, na verdade, eles caminham aqui, ó. Eles ficam no funículo dorsal. O funículo dorsal, só que mais medial, é o fascículo graço, que é o mais medial.
E o mais lateral vai ser o fascículo cuneiforme. Só que aí vocês têm que lembrar do quê? Que o fascículo grácil é o que vai fazer a função aonde? Na perna. Então o fascículo grácil ele está na medula toda. Porque ele tem que ir até aqui. Ó. E o cuneiforme ele está só aqui, ó, até o braço. O que ele faz? E quais são as três funções deles? Percepção. Discriminação, tato discriminativo, Vibração. sensibilidade vibratória e propriocepção sensitiva. São as três. Só que um é no braço e o outro é na perna. Repete, cara. Sensibilidade vibratória, tato discriminativo e propriocepção sensitiva. Mateus, o que é propriocepção? Propriocepção é você ter consciência de como está o seu pé, no caso. O fascículo grácil, ele te dá noção de como está a sua perna. Por exemplo, agora eu estou com a perna esticada, eu sei que eu estou com a perna esticada. Eu sei que eu estou com a perna dobrada. Se alguém puxar a sua perna, você tem noção que alguém está puxando. Se você não tivesse, isso é meio... parece bobagem, essa função, mas é importante. Se alguém puxa minha perna aqui, se eu não tivesse isso, eu não ia perceber que está esticando minha perna. Você percebeu pelo tato. Exatamente. Sério, só pelo tato. Mas você não ia ter noção de como está a sua perna. Você não tem noção de como está a sua perna, você não tem coordenação nem para andar. Você não sabe como é que ela está? Alguns testes tem animal que tem lesão nisso. Aí o teste é, você pega a pata dele e pega ao contrário. Mas ele pisar assim. Os que não têm lesão, eles continuam normal. Eles nem percebem. Os que têm normal, eles corrigem na hora. Acabar. Faz o seu caso. Puxa a pata dele e puxa pro lado. Dobra assim. Se você quiser que eu seguro, porque eu já tô acostumada. Sai de medo. Vamos pra bull. Repete os passos. Repete os três passos. Discriminação tátil e vibratória. Percepção. Propriocepção. Aqui tá a medula. Chegou aqui e deu uma encorpada. Tá no bulbo. Essas peças vocês conseguem identificar de boa? Sim. Porque às vezes tá só um toquinho na medula, um toquinho no bulbo. Você não sabe se frente e trás, tem gente que fica perdido. Pega assim. Tem hora que tem só assim. Aí, tem hora que não tem nem o cerebelo. Aí aqui, ó, tá só a medula e o tronco cefálico. Olha aqui. Medula, bulbo, ponte. Aqui é legal pro tronco cefálico. Vamos seguir nesse. Tá vendo? Olha esse risco aqui, ó. Esse daqui é a face ventral. Esse risco na medula. Ventral é o quê? Fissura. Fissura. Fissura mediana ventral continua no bulbo. Aí no bulbo vai ter. Cadê aquele negócio de dentista? Que eu procurar lá. Roubando, hein, Thiago? No bulbo tem dois quebra-molas. Se você olhar assim, ó. Tem esse aqui, que são as pirâmides, e tem esse segundo aqui, ó. Esse risquinho. Que é o corpo trapezoide. Pirâmide e corpo trapezoide. Quem não viu? Quem não vê, fala. Quem já viu, pirâmide e corpo trapezoide. Dá para não confundir o corpo trapezoide com a ponte. Tá. Então, se apontar aqui, ó, sete específico, o que é isso? Pirâmide, bulbo. E aqui, corpo trapezoide. Porque se ele apontar sem ser específico, eu vou falar bulbo. E o outro nome do bulbo é qual? Medula oblonga. Tá. Porque eu não sabia. O bulbo ele tem duas funções importantes. Quais são? Controle de batimento cardíaco e respiração. E dele, no bulbo estão localizados 7 núcleos de nervos cranianos. Quais? Sim. 6 a 7. 6 ao 12. E não pede pra identificar mais ou menos, né? No bulbo não. Mas na cabeça talvez. Na cabeça é mais fácil de ver do que na perna. Sim, na cabeça. Apesar que na cabeça também sai tudo junto, né? Sai 2 junto no meio da curva, sai 3. Pedir vai ser os 3 de uma vez pra furar. Mas cuidado. Eu vou furar alguém aqui, cara. Deixa eu pôr a ponta mais beleza. Aí a face dorsal do bulbo. Tá assim o cerebelo, né? O cerebelo tampa.
Aqui a mão tirou ele, então a gente vê esse buraco aí. Que buraco é esse? Fossa romboide. Fossa romboide. Na fossa romboide, aí dá pra ver lá aquele triângulo maiorzão, que é o fascículo cuneiforme, e o pequenininho aqui dentro, que é o graço. Olha, né? E embaixo do fascículo graço tem um buraco aqui, ó, que é a abertura do canal final da medula. Porque se você pensar aqui na medula, como é que alguma coisa chega lá dentro? Está tudo fechado. É aqui que é a abertura dele. Deixa eu ver. Esse buraquinho aí, ó. Então o líquor vem daqui e aí é assim que ele tem acesso lá dentro. Aí ele já vai por dentro da medula. O que mais? Tá vendo aqui esse toco aqui mais grosso? Isso aqui é o que ligava o bulbo no cerebelo. É o pedúnculo cerebelar caudal. Com o cerebelo é mais fácil, que você vê ele ligando mesmo. Só que ele, olha, ele quase arrebenta. Né? Vou pegar. Coisa branca aqui, quase arrebentando. Só pedúnculo cerebelar caudal. Liga o bulbo no cerebelo. Pedúnculo cerebelar caudal. O outro nome que põe na apostila é corpo restiforme. Nome feio, esquisito, ninguém usa. Mas se você estiver lendo alguma coisa aí, o corpo restiforme é o pedúnculo cerebelar caudal. Beleza. O que mais do bulbo? Vamos aproveitar que a gente já falou do bulbo, que sai os 7 nervos cranianos. Qual que é o 6 que sai do bulbo? O ápice ascendente. Por origem, então, a gente já falou que é o bulbo. Qual que é a função dele? Leva 2 músculos extrínsecos do olho. Quais? A gente vai ver ainda. Vai ter uma aula só de olho. Só deixa em branco. Essa prova aí, essa prova é medula, formação reticular, aquelas doses teóricas todas, cerebelo, perencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, meninges encefálico, meninges espinhais, irrigação do encéfalo, líquor, nervos cranianos, nervos espinhais, sistema nervoso autônomo, face, pescoço, orelha e olho. A gente vai estudar ainda isso aqui, ó. É a próxima aula depois. Todos os músculos daqui da face. Eles estão Eu já estou avisando porque a galera acha que é só encéfalo. Só. Tem mais coisa. Na verdade era até mais, o Guilherme diminuiu. A primeira prova era tudo. Tudo o quê? As coisas que ele passou para a segunda prova. Tinha mais coisa ainda. Tinha laringe, faringe, cavidade nasal, cavidade oral, língua, músculos da glote. Era tudo junto. Mas vezes vai rolar a prova teórica mesmo? Vai ter a prova. A prova prática, ele já falou para vocês? A prova prática vai dividir a turma em duas, valendo 20 pontos. E quando acabar a segunda turma, vai todo mundo para o auditório do CD fazer a teórica valendo 10. Vai ser depois da prática. A teórica é toda Normalmente é. ajuda, né? Normalmente é prova Podia fechada. ser de ver o Oeste, tudo. Normalmente é múltipla escolha, cada uma valendo um ponto. Ou então se ele quiser 20 valendo 10. Então vai. 7, 6. Depende. Se você errar, você perde muito ponto. Se acertar, você pega muito ponto. Tem as duas coisas. 7. 6 sai do coeficiente. O 7 é o facial. A função dele? Mímica. Inerva os músculos da mímica. A gente vai ver quais são os músculos da mímica, da face. Então, a movimentação toda do rosto é o facial. Movimentar a orelha, fechar o olho, mexer pálpebra. Mexer nariz, mexer boca. Tudo é facial. Bochecho. O que mais que o facial faz? Existem na cabeça 3 glândulas que produzem saliva. O facial inerva 2 das 3. Quais são? Sublingual e submandibular. Beleza. A terceira é outro nervo. E ele também faz outra coisa ainda. Ele vai na língua. Exatamente. A língua é cheia de nervos de painel. Aí o Guilherme faz aquele desenho da língua, ele corta aqui, ó. Os
dois terços da frente, de gosto, é o facial, é o 7. Aqui é um terço total. Por enquanto deixa assim. Beleza. O 8 sai do bulbo. Coclear. Vestíbulo coclear. O 8 faz o quê? Vestíbulo é o quê? Equilíbrio coclear, audição. 9. Glossofaríngeo. Glossofaríngeo inerva a terceira glândula salivar, que é a parótida. Então a gente vai mostrar na aula de face essa glândula aqui, ó. Essa coisa marrom toda aqui, ó, é uma glândula salivar. Ó. É a glândula parótida. Aí põe letra A, o que é isso? Glândula parótida. Letra B, quem inerva? O glossofaríngeo. E o glossofaríngeo também vai aqui, ó. Um terço caudal de gosto e dor é o 9, que é o glossofaríngeo. Um terço caudal da língua. E também reflexo de deglução. O animal que tem lesão de glossofaríngeo não consegue engolir. Então o exame que você faz, você dá comida para ele, você não consegue engolir. É um diagnóstico. Beleza. 10. Vago. O vago faz o quê? Inerva a maioria das vísceras torácicas e abdominais. Coração, pulmão, intestino, fígado, baço, pâncreas. Só que ele vai, e os órgãos, ele é inervado por qual sistema nervoso? Autônomo, que a gente não tem controle. Mas e o vago, ele vai, então, ele faz parte do sistema nervoso autônomo e ele vai nas vísceras como qual dos dois? Ele vai como parasimpático. O Guilherme deve falar isso na aula de sistema nervoso autônomo. Que aí vai falar daquele corno lateral ali. Tipo assim, ele vai no coração. Vai. Coração, tipo, aí você correr é o simpático ou parasimpático? Simpático. Simpático? Eles falam que ele é parasimpático. Não, o simpático. Diminui a batida do coração? O vago diminui a batida. Então beleza. É um parasimpático. 10 primeiro, acessório, inervação, mais simples. Trapézio e o músculo do pescoço que ele nem fala, que é o sistema cefálico. E o 12? Hipoglosso, função. Já foi o acessório. Já foi acessório, nervo trapézio. 12. Hipoglosso. Hipoglosso vai na língua, faz o quê? Inerva os músculos da língua. Então, movimentação da língua, hipoglosso. Beleza. Volta então pro bulbo. Bulbo é isso aí, não tem mistério não. Tranquilo, bulbo? Aí o próximo é o quê? Ponte. A ponte é só essa coisinha aqui, ó. Maiorzinha, tá vendo? Aí aqui, ó, na medula e no bulbo tinha a fissura mediana ventral. Só que no bulbo muda de nome, chama sulco basilar. E aí no sulco basilar a gente viu na irrigação que passa a artéria basilar. Então, pergunta clássica, o que é isso? Sulco basilar. O que é base passa aí? Artéria basilar. Ponte. Na ponte sai qual nervo craniano? O trigêmeo. O trigêmeo sempre dá pra ver porque ele é muito calibroso. Esse porcão é a raiz do nervo trigêmeo. A gente viu que ele é o quinto par. E a gente viu que a origem dele é na ponte. E a gente viu a função dele hoje. Qual a função do trigêmeo? Ele vai aqui, ó. Ele vai nos dois terços da língua rostrais, só que vai fazer o quê? Ele vai ter sensibilidade de dor. Então, dor aqui, ó, nos dois terços é o trigêmeo. E o trigêmeo, na verdade, o trigêmeo é a sensibilidade geral da cabeça. Então, tato, pressão, quente, frio, dor, porrada, ou então alguma coisa encosta na sua cabeça, é tudo o trigêmeo. Ele faz isso no olho, na face como geral, nos dentes e na língua, nos dois terços rostrais da língua. E também inerva as meninges, inclusive a dura mater. A enxaqueca é a dura mater chiando lá no trigêmeo. O que mais? O trigêmeo faz? Ele vai nos músculos da mastigação. Esse aqui é a outra clássica de prova. Tá vendo esse músculo brilhante aqui, branco, por baixo aqui desses nervos todos? Esse
músculo gigante aqui é o músculo masseter, é o principal músculo da mastigação. Letra A. Nome desse músculo, masseter. Letra B. Quem inerva? Trigeminal. Todos os outros aqui da face é mímica. Então todos os outros vai ser nervo facial. Só o masseter é trigeminal. Então fica fácil. Beleza. A ponte também tem um bracinho que liga no cerebelo. Que é esse bracinho aqui, que vem lateral aqui, ó. E aí o cerebelo estaria aqui e viria nele. Chama braço da ponte, ou pedúnculo cerebelar médio. Essa também é a questão clássica. Alfineta aqui, que é isso? Braço da ponte. Aqui tá fácil. Olha o cerebelo, esse bracinho subindo lá dentro. Braço da ponte. Sai da ponte, a gente vai pro mesencéfalo. O mesencéfalo é essa parte acima da ponte, até aquele trato óptico, que ficaria aqui em cima. Então, aqui está bem no mesencéfalo. Só que está sem a ponte. Está só o mesencéfalo com o cérebro. Vou pegar assim que está mais legal. Esses dois bração que tem aqui no mesencéfalo, aí embaixo, são os pedúnculos do que agora? Não confundir com os cerebelares, são os pedúnculos cerebrais. Entre os pedúnculos cerebrais tem essa leve concavidade aqui, que é a fossa interpeduncular, entre os pedúnculos cerebrais. Beleza. E aí, isso é a visão ventral do mesencéfalo é só isso, pedúnculo cerebral, fossa interpeduncular. Na dorsal, a gente vai ver aquela bundinha, que é os colículos rostrais e a bolinha, o colículo caudal, colículo rostral e colículo caudal. O colículo rostral, a função dele é o quê? E o caudal? A audição. Dá audição. Pergunta em prova. Letra A. O que é isso? Colículo caudal. Função. Colículo rostral. Visão. Função, visão. Letra B. Função. Visão. O que é isso? Letra A. Colículo rostral. Letra B. Função. Visão. O que é isso? Colículo caudal. Letra B. Função. Audição. Troquei aí. Aqui eu não falei, né? Não falei. Quais nervos cranianos? Romboide? Hã? Romboide? O buraco. Falta romboide. Esse buraco. Esse buracão. O corpo Na verdade, o cerebelo tampa ela. Isso aqui tá dando legal. O mediano, sim, o dorsal. Mas o limitante. O corpo geniculado é do mesencéfalo? É do tálamo. Que é do diencéfalo. Beleza, o que mais? A gente falou 6 ao 12 sai do bulbo, 5 ponte, mesencéfalo sai qual? O terceiro Terceiro e o quarto. Qual é o terceiro? Óculo motor, função. Movimento dos olhos. Exatamente. Inerva 5 músculos extrínsecos do olho e 2 intrínsecos. E o 4? Troclear. Função. Inerva 1 músculo extrínseco do olho. Só isso, esquecer. Só que ele inerva o músculo oblíquo dorsal do olho, que é o músculo que gira o globo ocular para dentro, assim, ó. Então, se você tem lesão nele, seu globo ocular fica girado para fora. Fica olhando assim, ó. Então, é importante. Ele é simples, mas ele é importante. Para sua estética e sua autoestima moral. Aí depende, tem esses crabinhos que eles tampam o olho, é quando a pessoa tem lesão em um nervo só e não no par. Se ele tiver só esse lesionado, porque normalmente um olho, quando você faz assim, um olho acompanha o outro. Você nunca mexe um sozinho, o outro para. Quem tem isso é porque um nervo está lesionado e o olho está mexendo e o outro não está acompanhando. Então eles travam para fazer